Tradutor, Otaquinho aviso. Uma maré de monstros apareceu nos arredores do portão 1 da cidade. Todos os aventureiros disponíveis devem se reunir na guilda de aventureiros e ajudar a lutar contra a maré de monstros. Um alerta foi feito em toda a cidade. Solta se levantou ao ouvir o aviso. Ele olhou para o lado e viu que Brian estava olhando para ele. Ele entendeu o que Brian queria fazer olhando em seus olhos. Ele sorriu e acenou com a cabeça para Brian. Brian acenou com a cabeça em retorno. Solta então se virou rapidamente e saiu da sala de aula. Brian o seguiu atrás. Espere! A aula, Lumilia se levantou e quis impedi-los, mas descobriu que os dois já tinham ido embora. Ela apenas suspirou e voltou para o seu lugar. Como era cedo, o portão do instituto ainda estava aberto. O guarda deixaria os alunos entrar e sair do instituto, desde que não passasse das 8 horas. Em seu caminho para a guilda de aventureiros, Solta e Brian encontraram muitos aventureiros indo em direção à guilda de aventureiros. É natural que tenham ouvido o aviso. Havia também um grupo de guardas da cidade indo em direção ao portão 1. Eles iriam repelir a maré de monstros com a ajuda dos aventureiros. As pessoas ao redor deles não se importavam com isso. Parece que eles confiavam nos guardas da cidade para defender a cidade. Solta e Brian chegaram à guilda de aventureiros. Os dois entraram na guilda e viram muitos aventureiros pegando a missão Maré de Monstros. Solta e Brian aceitaram a missão. Asterisco Jim. Asterisco missão iniciada. Maré de monstros, mate os monstros que pretendem atacar a cidade. Recompensas, depende do número de monstros que você matou. Solta acenou com a cabeça quando ouviu a notificação do sistema dentro de sua cabeça. Ele recebeu muitas missões de Maré de Monstros de volta ao jogo. Muitos jogadores se juntaram à missão Maré de Monstros porque as recompensas por essa missão eram boas, especialmente para aqueles que tinham grandes méritos na missão. Solta olhou para a Maré de Monstros e viu muitos monstros familiares. Uma maré de monstros de nível desastre, hein? Solta murmurou em voz baixa. Uma maré de monstro em nível desastre era o nível mais baixo de maré de monstro. Isso significa que os monstros que formaram a maré eram apenas monstros de baixo nível. O nível dos monstros nesta maré estava entre 10 e 40. O mais forte era o monstro que tinha acabado de formar seu orbe de monstro. Havia 3 níveis de maré de monstro. O nível desastre, o nível calamidade e o nível catástrofe. A maré de monstros em nível de calamidade não ia ser fácil como esta. Os superiores da guarda da cidade se juntavam à batalha e às vezes o senhor da cidade era forçado a entrar em ação. Até mesmo o mestre da filial da guilda dos aventureiros se juntaria à batalha. Então, a maré de monstros em nível catástrofe foi pior. A cidade Ladros nem seria capaz de defender esse nível de maré de monstros. Foi necessária a força de todo o reino de Ebrei para detê-los porque um monstro-lord estava liderando essa maré de monstros. Que diabos! Existem tantos monstros! Brian exclamou ao seu lado. Solta olhou para Brian e disse, achei que você não queria faltar nenhuma aula. Sim, eu não quero. Brian acenou com a cabeça. Então por que está aqui? Solta perguntou. Achei que deveria entrar nessa luta e ajudar a defender a cidade contra os monstros. Brian respondeu. Solta concentrou sua atenção na maré de monstros. Na sala de aula. Bargan estava na frente da classe e fazia uma chamada. Ele descobriu que Brian e Solta estavam ausentes mais uma vez. Ele olhou para Lumilia e perguntou, onde estão Brian e Solta? Senhor. Eles são aventureiros, então provavelmente saíram para lutar contra a maré de monstros. Lumilia hesitou a princípio se deveria contar ou não. Eles nem me disseram que iriam se juntar à batalha. Bargan disse com um suspiro. Professor, o que devemos fazer? Lumilia perguntou. Não se preocupe com isso, eles são aventureiros, então devem ser responsáveis, disse Bargan enquanto acenava com a mão. Vou deduzir os pontos deles mais tarde. Você também deve experimentar uma batalha real, pois isso tornaria forte. Ele disse para toda a classe.
Alice olhou para fora da janela e se perguntou o que eles estavam fazendo agora. Os guardas já formaram sua formação. Eles eram a vanguarda deste grupo enquanto os aventureiros iam reduzir o número do monstro lateralmente. Os guardas usavam armaduras completas como um cavaleiro. Eles estavam exalando uma aura feroz e intensa intenção de matar. Eles estavam prontos para o confronto a qualquer momento. Os aventureiros eram diferentes dos guardas. Eles estavam animados e conversando com uma expressão feliz. Eles estavam falando sobre as recompensas desta batalha e o que farão com ela. Como um aventureiro, não é a primeira vez que eles entram em uma luta na maré de monstros. Apenas aqueles aventureiros do ranking tinham uma expressão nervosa. Eles estavam tremendo ao ver mais de 1000 monstros à frente deles. Os membros do partido garantiram que tudo ficaria bem. Eles só precisavam ter cuidado e também ter cuidado com os monstros que poderiam vir atrás deles. Solta virou a cabeça e olhou para os aventureiros. Na parte de trás, ele viu um grupo de 5 pessoas vestindo uma armadura laranja. Eles eram os caçadores da Guilda dos Aventureiros. Os caçadores eram aqueles que iriam lidar com o monstro com um orbe de monstro. Grau laranja? Mesmo alguma casa nobre não poderia trazer aquela armadura de alta qualidade. Esses aventureiros definitivamente não são normais. Felizmente, eu não trouxe a Yuko aqui. Solta pensou. Ele sabia que essas pessoas odiavam monstros até os ossos. Bem, vamos esperar pelo sinal, disse Solta. Sim, mal posso esperar por isso, disse Brian com uma expressão animada. Sim, e você? Brian assentiu e fez a mesma pergunta. Sim, é a minha primeira vez também, disse Solta. Ele não estava mentindo. Esta foi a primeira vez que viu uma maré de monstro desde que ele transmigrou para este mundo. Solta se lembrou de algo. Ele abriu a boca e disse, se tivéssemos um ótimo desempenho nesta batalha, há uma chance de que a guilda nos promova ao rank D. Sério? Brian perguntou. Sim. Solta assentiu enquanto olhava para a maré de monstros. A maré de monstros estava lentamente se aproximando da cidade. Estava agora a 1 quilômetro de distância do portão 1. Se preparem! O capitão da guarda gritou. Os guardas bateram no peito em resposta. Eles avançaram lentamente e iriam colidir com a maré de monstros. Solta olhou para Brian e disse, vamos. Ok. Brian acenou com a cabeça para ele. Os aventureiros seguiram o guarda atrás. Eles se dividiram em 2 grupos. A ala esquerda e a ala direita da formação. Eles foram responsáveis por cortar os monstros lateralmente. Quando eles se aproximaram da maré de monstros, os guardas avançaram em direção à maré de monstros sem qualquer hesitação. Eles ergueram o escudo e a espada. Roar! Os monstros rugiram com raiva para o grupo de guardas da cidade. Eles correram para matar aqueles guardas da cidade atrevidos. Bum! Havia muitos tipos de monstros nesta maré. Lobos do terror, kobolds, trolls, orcs e ogros estavam entre a maré. Até mesmo suas formas evoluídas juntaram-se à maré. Os guardas esmagaram seus escudos nos monstros que se lançaram sobre eles antes de balançarem suas espadas. Puti! O número de guardas era de apenas 500, mas cada um deles poderia lutar contra 3 monstros ao mesmo tempo. Mesmo estando em menor número, eles ainda podiam lutar contra os monstros. Além disso, os aventureiros os estavam ajudando lateralmente. Solta e Brian correram em direção aos monstros. Impulso de agilidade. Impulso de força. Solta lançou 2 feitiços de buff em si mesmo. Ele puxou a espada Vajrasaya em sua cintura e cortou o monstro à sua frente. Puti! O monstro foi dividido em 2. Seu corpo jorrou sangue. Eu preciso matar muitos monstros para aumentar minha classificação, Solta murmurou enquanto golpeava cada monstro que via com sua espada. Ele moveu seu corpo rapidamente, pulando de um lado para o outro, esquivando-se de todos os ataques enquanto agitava sua espada. Cada vez que ele acenava com a espada, o corpo de um monstro voava no ar. Sovosh! Sovosh! De repente, uma forte explosão ocorreu nas costas e sacudiu todo o chão.
Uma estranha energia se espalhou como uma ondulação no ar. Isso suprimiu a mana no Arambun. Solta parou quando sentiu. Ele olhou naquela direção e adivinhou que os caçadores estavam lutando contra o monstro com um orbe de monstro. Eu deveria me apressar antes que eles pudessem matar aquele monstro, Solta murmurou e lançou o feitiço Restrição Sombria. Sou vós. Sou vós. Então, ele girou sua espada ao redor dele, matando todos os monstros nas proximidades. Puti. Solta sorriu, chegando ao limite de almas. De volta à floresta desolada, alguns dos cadáveres já tinham ultrapassado o tempo limite de 3 horas, então ele não pôde coletar todas as almas de lá. Ele só conseguiu encher as almas quando voltou para a cidade do Desfiladeiro Seco. Lá, ele coletou as almas dos mortos e usou os efeitos do colhedor de alma 2 vezes. Mas aqui era diferente. Todas as almas dos monstros continuaram fluindo no brinco da alma de sangue. Se eles conseguissem matar todos os 5.000 monstros aqui, Solta seria capaz de coletar 5.000 almas. Ah, isso é tão bom! Combo 4460